Ele está tentando se referir ao coração como uma metáfora da residência da alma, porque entendia-se que o sentimento, e entendia-se que a alma residia no coração, porque quando alguém se emocionava, então o coração começava a bater. Mas uma coisa engraçada também acontecia, que no Oriente Antigo, entendia que a residência da alma era no intestino. Porque, sabe quando dá o frio na barriga? Quando alguém está ali, passa uma situação, dá o friozinho na barriga, então alguns associavam a questão do intestino. Então não é só um processo emocional ou sentimental. Quando se fala do coração e de se resguardar, ele está dizendo o processo da alma. E nós entendemos que a alma e o resguardar o coração é quando nós somos alimentados e somos dirigidos sentimentalmente, mas também o nosso intelecto, de coisas que são bênção. Então toda a nossa vida flui a partir disso, do que a gente tem se alimentado, do que nós temos agregado de informações. E quando eu falo de informações, não são as que você está lendo num livro necessariamente, também é. Quando você faz a leitura bíblica, quando você faz a leitura de um bom livro, mas também aquelas informações que você recebe, tanto de palavras que são abençoadoras, de circunstâncias que são abençoadoras, como também de circunstâncias e palavras que não são tão boas assim. Por isso nós precisamos nos resguardar, porque pensa bem, qual de nós está ileso em receber uma palavra ofensiva? Alguém? Qual de nós está ileso a receber uma circunstância também que nos machuca, que nos fere? Ninguém. Então qual que é a nossa principal estratégia segundo o texto bíblico? Que nós possamos resguardar o nosso coração, para que nós possamos resguardar a nossa vida, para que nós possamos viver coerente com o que diz a palavra do Senhor. Nós já vamos continuar sobre isso, antes vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Lucas capítulo 24, versículos de 1 a 8. E assim como você for encontrando, coloque-se em pé mais uma vez, por favor, até em reverência à palavra do Senhor. Lucas capítulo 24, versículos 1 a 8. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à minha mente, ao meu coração, aquilo que me dá a esperança. Lucas 24, de 1 a 8, diz assim, palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. E encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam como a luz do sol e se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram os rostos em chão e neste momento os homens lhe questionaram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu enquanto ainda estava convosco na Galileia. É impreterível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Então se lembraram das palavras de Jesus. Pai, ministra aos nossos corações. Fala abundantemente às nossas vidas. Nós precisamos de Ti, nós precisamos ser alimentados. Nosso coração, a nossa alma, o nosso intelecto, o nosso espírito precisa ser alimentado por Ti. Então venha falar aos nossos corações, venha tratar profundamente as nossas vidas. A direção do Teu agir seja sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, irmãos e irmãs? Eu quero começar, aliás, vamos continuar falando a partir de um exemplo aqui que o pastor Cote trabalha sobre o processo de libertação. Eu já ministrei isso algumas vezes, mas eu tenho me convencido de que eu não estou aqui para trazer coisas novas, eu estou aqui para trazer a palavra do Senhor. E é verdade que algumas coisas nós precisamos rememorar, relembrar, como o texto nos sugere, para que isso fique marcado nas nossas vidas. Nós vamos usar a alegoria de uma casa. Imagina aí que é a tua casa. E cada uma das nossas casas tem lá um ambiente que é bacana, né? De repente, se você tem mais interesse por uma coisa, provavelmente a tua casa vai estar
fluida por esse lado. Por exemplo, se você gosta de um filme, provavelmente você tem uma grande televisão. Se você gosta de cozinhar, a tua cozinha é muito bem equipada. Então, cada uma das nossas casas tem esse padrão. Mas toda casa tem o tal do quartinho da bagunça. Ou não? Tem tudo lá, tem um cantinho lá, que a gente coloca as coisas que a gente não usa mais. Até monitor daqueles tubão assim, de computador, se você procurar na tua casa, você vai achar. Os negócios, rádio, vitrola, é possível alguém encontrar um negócio desse tipo. Mas imagina que dentro desse quarto não esteja mais esses entulhos, mas seja o lugar agora que você começa a jogar o lixo da tua casa. Em vez de você colocar lá para o lixeiro levar, você pega e coloca na tua casa. Então vamos imaginar assim. Sabe o lixeiro de banheiro? Você pega, amarra, bota num saquinho, em vez de atirar fora, você joga naquele quartinho. Daí, resto de comida, da mesma forma, em vez de você atirar fora, você joga lá no quartinho. Isso faz 1 dia, 2 dias, 1 semana. O que vai acontecer? Claro, a primeira coisa que vai acontecer é um mau cheiro. O cheiro vai ficar ruim. E daí você vai tentar resolver esse mau cheiro. Daí você fecha a porta. Ah, mas o cheiro começa a passar por debaixo da porta, começa a empestear, não tem jeito. Então a gente pensa, como que a gente vai resolver esse mau cheiro? Então vai ao supermercado, compra uma caixa de bom ar e despeja todo o bom ar naquele quartinho. Vai resolver o problema? Talvez por um breve instante se resolva. Por um breve instante aquele cheiro do bom ar toma a conta daquele lixo. Mas passou o efeito do bom ar, o que vai acontecer novamente? O mau cheiro vai estar sobre a vida das pessoas. Bom, além do mau cheiro, a outra coisa que vai começar a surgir, ratos e baratas. Vai ocupar, eles vão ser chamados para isso. E aí você, incomodado com os ratos e baratas, pensa, eu preciso fazer alguma coisa. E nessa tentativa de fazer alguma coisa, você vai lá e contrata um dedetizador. E ele vai lá e joga um veneno e mata os ratos e baratas. Vai funcionar? Por um tempo. Vai chegar um momento que o efeito do veneno não vai ser suficiente. E o que vai acontecer? Vão retornar os ratos e as baratas. A pergunta é, o que tem que ser feito então? Tirar o lixo, fazer uma limpeza. Todo mundo sabe disso, não sabe? Não estou contando nenhuma novidade para todo mundo, né? Todo mundo sabe disso. Mas essa metáfora aqui, obviamente tem a ver com o nosso ser. Então, nós somos a casa. Essa casa é tua casa. Em teoria, nós deixamos para você Jesus, parafraseando a música aqui. Muitas vezes nós temos esse contexto. A casa é a nossa vida. Mas muitas vezes, dentro da nossa casa, nós começamos a resguardar um cantinho, um ambiente, que a gente fica guardando os lixos. E o que seriam esses lixos? Ressentimento, amargura, dores, traumas. Nós vamos guardando, nós vamos colocando. E aí, com o tempo, a gente tenta resolver tudo isso. E qual é a forma que a gente tenta resolver tudo isso? Eu preciso de uma oração poderosa. E vem por uma oração poderosa. E recebe essa oração poderosa porque há poder na oração. E por 1 semana, 2 semanas, a gente vive muito bem. Então, o que nós colocamos aqui com os maus cheiros são sintomas de alguma coisa que não está bem. E a nossa alma, ela flui quando não está bem e a gente procura alguma circunstância, alguma solução para que resolva o nosso problema imediatamente. Mas nós vivemos assim. E eu digo para você, e nem palavras minhas, palavra do pastor Cote, que há muitos pastores que se interessam muito de que as pessoas continuem a sofrer, porque todo dia a oração do pastor maravilhosa vai surtir o seu efeito. Porque a pessoa vem aqui no domingo, ela recebe uma oração, resolve o seu problema, ela passa segunda bem, feliz da vida, terça-feira, mais ou menos, quarta-feira, quinta-feira, quando chega no sábado, ela já anseia para um novo domingo para ela receber novamente uma oração para lidar com as suas questões. Muitas pessoas vivem assim da igreja. Muitas pessoas vivem assim nas igrejas. E nós precisamos ter sempre a clareza. Já os ratos e baratas, eles representam o diabo. Veja que eles não são os causadores, mas eles são os aproveitadores.
há respaldo bíblico para a gente entender que o inimigo não pode com as nossas vidas, mas quando nós abrimos brecha, ele aproveita das nossas situações. E ratos e baratas aqui, nessa representação do maligno, ele pode ser repreendido. Mas muitas vezes o diabo vai e volta, tanto é que o texto bíblico diz que quando o demônio é expulso de uma casa e se encontra a casa novamente vazia, volta com mais 7. Tamanho é o interesse, tamanho é essa ação sobre a vida das pessoas. Mas o que seriam então esses lixos? São exatamente aquilo que nós colocamos como a memória ferida, que no ambiente do quarto vai tomando toda a casa. Então um grande problema para nós está na nossa memória, está nas lembranças que nós temos, e isso nos causa uma grande ferida. E principalmente isso vai ecoando nas nossas vidas constantemente, e o nosso coração e a nossa alma começa a expulsar isso, a colocar isso. E geralmente eles vêm nos momentos mais impróprios possíveis. Então nós precisamos ter clareza dessa purificação, para que o Senhor venha e nos cure e nos restaure completamente. Mas olha só, olha o que a ciência diz a respeito da memória. Memória é o lugar das lembranças, é a residência da lembrança dentro do nosso cérebro. Aristóteles vai considerar que a memória é uma fonte, uma única fonte de recordação, ou seja, de algo que nós guardamos, mas também algo que nós transmitimos de conhecimento. E aqui passa de pessoa para pessoa, de geração a geração. E Aristóteles tem um aspecto bíblico interessante, e nesse viés, porque é exatamente isso de alguma coisa que nós já temos ministrado. Se você, pai, se você, mãe, não resolver as tuas crises pessoais, o que vai acontecer? Você vai repassar isso aos seus filhos. Se você não lidar com os seus medos, você vai lidar com os medos para os seus filhos, você vai transportá-los para os seus filhos. Se você não aprender a perdoar, você também vai ensinar o seu filho a não perdoar. Se você não ensinar a relacionar, a ter um relacionamento saudável, a grande probabilidade é que também os seus filhos não o tenham. Então eu preciso aprender a resolver as minhas coisas, para que os meus filhos lidem apenas com os problemas da sua geração. Mas o que está acontecendo com essa geração? Ela está acumulando tantos problemas das gerações passadas, que eles não têm habilidade nenhuma para lidar com tudo isso. Então nós temos que lidar com essa responsabilidade. E tudo vem pelo processo da memória. A ciência vai trabalhar isso, que ela ativa a imaginação, a interpretação, a problematização, todos esses são os processos que vão lidando, ou seja, tudo aquilo que eu decido hoje é fruto de lembrança que eu acumulei na minha memória. São conceitos, são valores que estão aqui na minha mente, ou aqui no coração, segundo o respaldo bíblico. Então, aquilo que eu venho assumir, fazer, falar, relacionar, é fruto de tudo isso. Então eu preciso aprender a lidar. Será que as minhas lembranças, será que as minhas memórias não estão feridas? Será que aquilo que passa na minha cabeça não precisa ser restaurado, tratado? Será que eu vou continuar tentando fazer campanha de oração, mas não abrir a porta do quarto que está cheio de lixo, para que seja limpo, para que seja purificado? Será que eu vou viver uma vida religiosa desse ponto de viver de alívio? Porque lembra, o cheiro ruim é sintoma. Sintoma é problema? Não. Febre é doença? Hoje em dia nós entendemos que não. É apenas o sintoma de que alguma coisa está errada. Então tem algumas sensações em nós, que nós precisamos ir a um pouco mais profundo, para que elas sejam realmente purificados, tratados nas nossas vidas. E um conceito que tem então de cura interior, é um processo de redenção da nossa memória, e no caso a nossa memória ferida. Que ela foi ferida por culpas, de coisas erradas que nós fizemos, ou de coisas erradas que nós pensamos que é responsabilidade nossa, de traumas, seja ele em qual for, trauma num relacionamento, trauma num acidente, trauma de uma exposição emocional muito forte, de relacionamentos que foram quebrados, de crises familiares, de carência afetiva. Todos esses processos nas nossas vidas, todas essas ações nas nossas vidas, influem na nossa alma, influem na nossa memória, e tem influído também nas nossas ações e reações. Por que muitas vezes nós somos tão explosivos, quando nós não deveríamos ser? Ou como também o processo científico vai trabalhar a inteligência emocional, que é uma coisa bacana, em teoria,
que é o quê? Ajustar as nossas emoções para que ela flui para algo positivo para nós. Mas, biblicamente, a gente não pode trabalhar a inteligência emocional sem que seja tratado pela presença do Espírito de Deus nas nossas vidas, sem que o Espírito de Deus nos santifique, nos liberte. Então, nós precisamos lidar. E aí eu preciso fazer uma pergunta daquelas chatas. Como estão as suas memórias, as suas lembranças? Quando eu falo palavras como pai, família, infância, ministério, igreja, relacionamento, casamento, filhos, o que vem à tua lembrança? Quando eu falo em infância, em adolescência, o que vem à tua lembrança? Quando as nossas memórias estão plenamente saudáveis, a gente tem uma boa recordação por tudo isso. Mas muitas vezes nós somos feridos nesses lugares, nesses ambientes, ou em outros ambientes que eu talvez não tenha citado para você. E isso interfere. Às vezes eu não consigo ser um bom pai, porque eu não fui um bom filho. Às vezes eu não consigo ser um bom marido, porque eu não tinha em quem me espelhar. Às vezes eu deixei a minha visão correta do que é uma igreja, do que é um ministério, porque em algum momento fui colocado muito peso sobre as minhas costas, peso descomunal. Então nós precisamos entender isso. Como que está a tua memória? Como que está o processo da tua lembrança? O que precisa ser curado? O que precisa ser restaurado? Bom, mas biblicamente, também esse processo de lembrança, ele é muito importante. Primeiro porque foi instituído por Deus algumas festas, né? E o povo de Israel também instituíram algumas festas. Por exemplo, a Páscoa, Pentecostes, a mais conhecida, Festa dos Tabernáculos, tem essas festas, teriam tantas outras festas também que foram descritas. Você sabe qual que era a função principal da festa? Era criar na cabeça das crianças algo que elas pudessem se lembrar. Quando se comemorava a Páscoa, era lembrando de um Deus que libertou do Egito. Quando se falava do tabernáculo, era a própria manifestação de Deus no meio do povo. Então eles trabalhavam a memória de festa. Você sabe que o próprio conceito que se tinha do sábado, por isso que a gente muitas vezes não entende corretamente como se vive no dia de hoje, era que as pessoas sentassem em família, então tinha esse ambiente familiar, e o homem, tinha a responsabilidade de contar toda a história de salvação. Então todos os sábados o pai começava a falar do Deus que criou todas as coisas, do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e era uma ladainha, era uma repetição. Por quê? Tinha que ficar encucado, tinha que ficar na mente das crianças. E principalmente esse processo aqui da festa dos tabernáculos, era uma celebração da manifestação de Deus. Então olha só, quando nós estamos no meio de culto, o culto precisa ser vivenciado, o culto precisa ser lembrado, mas o culto precisa ficar na memória da gente. Então alguns fatores, alguns eventos no culto precisam ficar no nosso coração. Quando uma criança passa aqui, por exemplo, no nosso túnel, isso precisa marcar o seu coração, ela precisa lembrar da infância. Eu fui criança na igreja, tem muita coisa muito mais simples que eu me recordo sobre isso, porque precisa ficar no nosso coração, marcada a presença de Deus, a manifestação de Deus. Também na Bíblia, relata a própria questão dos altares. Os altares são uma marca disso. Jacó, depois que ele tem uma luta com Deus, depois que ele tem uma reconciliação com o seu irmão, ele vai lá e constrói com as pedras um altar, para que todas as vezes que ele passasse por lá, ele visse, aqui foi o lugar da manifestação de Deus, aqui foi o lugar que Deus agora modificou, transformou completamente a nossa vida. Ontem nós tivemos um casamento, e os casais vão se lembrar do centro comunitário de uma forma diferente, porque lá se constituiu um altar, e um altar da restauração conjugal na vida desses casais. E assim é a nossa vida. Então o altar tem essa dimensão. Mas é interessante também que o próprio Deus pede a construção de um altar. Lá em Josué capítulo 4, versículos 5 e 7, mostra depois da passagem do Jordão, em que Deus designa para Josué, pega os líderes das tribos,
E cada um deles coloca uma pedra, pega uma pedra tirada lá do meio do Jordão e carrega para outro lugar e montua aqui essas pedras como um lugar de memorial. Para que quando os seus filhos passarem por lá e perguntar: o que é esse monte de pedra aqui, papai? O que é esse monte de pedra estabelecido aqui? Eles vão lembrar que foi Deus que abriu o Jordão para que as pessoas pudessem passar e encontrar a terra prometida. Os filhos e as gerações teriam a noção dos eventos e dos fatos que ocorreram sobre a fé, sobre a relação com Deus com os seus pais. E essa é uma coisa que precisa ficar no nosso coração. Quais são os altares que nós pais, que nós mães, temos estabelecido para os nossos filhos? Quais são os marcos as quais os nossos filhos vão passar por aquele lugar e vão perguntar: pai, mãe, o que significa isso? E que você vai poder dizer: foi uma cura que Deus deu, foi uma restauração que Deus deu, foi um milagre que Deus operou, foi um agir de Deus de forma sobrenatural sobre a nossa vida. Quais são os marcos que nós vamos estabelecer, que nós estamos estabelecendo? E isso precisa nos incomodar um pouco, pai, mãe. Nós precisamos nos incomodar um pouco, porque nós estamos vivendo num período de transferência, de responsabilidade. Mas responsabilidade em relação dos filhos é dos pais. Quer ser fácil aceitar isso, quer não ser fácil aceitar isso, nós precisamos entender que os nossos filhos são responsabilidade de cada um de nós. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Quais são os altares que nós temos erigido? Altar demonstra um lugar de sacrifício também. E novamente remete a um processo de culto. O quanto você está disposto a sacrificar a sua vida pelos seus filhos? O quanto você está disposto a sacrificar a sua vida para que as próximas gerações continuem ouvindo da palavra do Senhor? Mas vamos lá, vamos continuar, né? Não tem tanto tempo assim. A Bíblia também trabalha alguns outros processos de lembrança ou de memória. Olha, por exemplo, Lamentações, o texto que eu usei para dar título à pregação, que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quem nunca tinha ouvido esse versículo? Levanta a mão, por favor. Quem nunca tinha ouvido? Nunca tinha ouvido esse versículo? Poucas pessoas nunca tinham ouvido esse versículo. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas não trazem à memória a esperança. Ela traz à memória a desesperança. E é interessante porque a desesperança, ela não tem a ver com uma vida tranquila e nem a ver com uma circunstância específica. Falei isso recentemente, falei isso novamente na sala dos juvenis hoje, que assim, a grande crise para nós não é nem que existam pessoas cometendo suicídio, porque vamos convir, isso já acontecia antes, correto? E aí eu me lembro, há uns 10 anos atrás, quando eu tinha, um pouquinho mais disso aí, quando eu morava no Paraná, lá em Londrina, a gente ouvia falar sobre suicídio. Tinha lá os pontilhões, não sei nem se esse é o termo comum, mas era como se fosse um viaduto, só que só passa gente, então lá se designava pontilhões. E que as pessoas iam para lá e se jogavam. Mas tinha um perfil, tinha uma característica. Geralmente eram pessoas mais velhas, que já não tinha mais na cabeça dela a perspectiva de recomeço. Ela tinha perdido a família, tinha perdido o emprego, ela não tinha mais esperança nenhuma. Então o que ela fazia? Se jogava. Agora, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas continuam tirando a sua vida. Só que as características nem é possível prever. Porque na nossa cidade está morrendo gente jovem, ou seja, com toda a perspectiva de vida para frente, bonita, inteligente, às vezes nem tem falta de recursos, nem é esse o problema, mas só que esbarra na mesma situação. Ela já tem tudo o que em tese ela precisa e ela não tem mais esperança. Então você percebe que esperança não é uma coisa vinculada a uma condição social ou intelectual, é uma condição espiritual. Por isso todos os eventos são sim espirituais, todas as problemáticas são sim espirituais. Nós precisamos partir dessa perspectiva com todo o respeito e gosto que eu tenho, vocês sabem disso,
por psicologia, são sim de ordem espiritual, o fato de que as pessoas perderam-se a esperança. Então o que o texto diz? Traga à memória aquilo que te dá esperança. O que te dá esperança? O que te faz sorrir? O que te faz te alegrar verdadeiramente? Será que nós não temos gastado muito tempo em falar em desgraças? Será que nós não temos gastado muito tempo em coisas que desanimam outras pessoas? Vamos seguir. Tem um texto interessante em João, capítulo 16, 21, que diz assim, ó, a mulher, quando está para dar à luz, e tem várias aqui, né? Quando está para dar à luz, tem tristeza, porque essa hora é chegada, ela tem a preocupação, a ansiedade. Mas, depois de nascido o bebê, já não se lembra da aflição, porque agora ela tem prazer, porque o filho agora está nascido no mundo. Então ela já não se lembra mais das aflições. É interessante o aspecto bíblico dizer que nós vamos ter momentos de dificuldades. Mas qual é a diferença entre nós e aqueles que não têm a presença de Deus? Não são a ausência de dificuldade, mas é a perspectiva de que Deus está no negócio, de que Deus está atuando nas nossas vidas. E o crente sabe que por mais que ele está passando por aflição hoje, daqui a pouco ele vai superar isso. Daqui a pouco ele vai chegar numa condição que ele vai se alegrar. Sabe que algumas questões são pertinentes na vida, são inerentes ao ambiente que nós estamos convivendo, mas sabe também que daqui a pouco nós vamos ter motivos de louvor e engrandecimento ao nome do Senhor. Daí a gente já não vai lembrar mais do sofrimento. O sofrimento fica para a história, fica para a gente contar testemunho, porque agora nós temos a alegria nos nossos braços, a presença de Deus nos nossos braços. Vamos seguir então, lá em Lucas capítulo 15, versículo 17. É a história do filho pródigo. Na verdade, você sabe que eu não gosto muito bem disso, mas a parábola correta seria do pai amoroso. Enquanto o filho sai da casa do pai, pega a herança que não convinha, ele gasta toda a sua herança, e tem um momento que a Bíblia descreve que ele tem vontade de comer a comida dos porcos. E aí o que ele faz? Ele se lembra, meu pai, lá na casa dele, tem os servos. E os servos comem muito melhor do que isso. Eu vou voltar para a casa do meu pai e me propor ser um dos seus servos. Sabe, meu irmão, minha irmã, muitas vezes a gente comete alguns equívocos nas nossas escolhas. É próprio do ser humano cair em algumas tolices. E de vez em quando nós fazemos alguma coisa que começa a complicar o nosso ser. Mas olha a diferença de quem tem no seu coração a palavra, de quem vivenciou a casa do Pai, de quem vivenciou a presença de Deus, que quando ele está em meio à dificuldade, ele faz o quê? Se lembra, Deus tem coisas melhores para mim. Eu não sei se você está vivendo uma vida correta na presença do Senhor, ou se por algum motivo você tem andado distante. Mas você sabe que tem um Deus, você sabe que há um Pai, você sabe que Ele escolheu coisas melhores para ti. Deixa a sua memória sair daquilo que é desespero e entender o processo de esperança sobre a tua vida. Em Gênesis capítulo 42, 9, ainda contando a história de José. José é vendido, passa por um monte de situações. Quando ele pensa que ele está crescendo, vem alguma coisa lá, e ele vai de volta ao lugar do cativeiro, mas daqui a pouco ele continua fiel ao Senhor, e ele começa a galgar, a crescer na sua vida, até o dia que ele chega, e já como governador, tem os seus irmãos à sua volta. E o texto de Gênesis 42, 9 diz, ele lembrou dos sonhos que Deus tinha dado a ele há muitos anos atrás. Quando ainda menino, não se aguentou nesses sonhos e dizia que via os seus irmãos ao seu redor, e talvez foi o grande erro dele cometer de ter falado sobre isso, mas agora ele se lembrou da ação de Deus. E aí eu quero voltar a uma coisa muito importante. Se você tem promessa de Deus, lembra que não é promessas suas, mas se você tem promessa de Deus, elas irão se cumprir. Basta crer. E Deus vai te dar a condição de que você venha se lembrar disso quando as acontecer. Deus não é Deus de brincadeira. Nós não servimos a um Deus de brincadeira. Nós servimos a um Deus que é fiel. E Ele vai te dar a graça
de passar, de enfrentar as lutas, mas chegar a um momento que você vai olhar para trás e vai se lembrar: Deus falou isso, Deus direcionou isso, Deus ministrou isso ao meu coração, Deus me fez sonhar, Deus me fez pensar, Ele tem sido presente sobre a minha vida. E o texto que nós lemos de Lucas capítulo 24, mostra também um momento de grande aflição. Algumas mulheres, elas vão até o sepulcro ainda de madrugada, e quando ela está lá no sepulcro, elas desejosas a colocar perfumes, a colocar incensos para Jesus, encontra-se a pedra removida e, pasme, Jesus não estava mais lá. E elas se exasperam, elas ficam enlouquecidas e começam a ficar preocupadas. E eis que vem um anjo do Senhor, vem alguém da parte de Deus e começa a conversar com elas. E diz assim: mas por que vocês estão assim? E elas dizem: não, mas como não estaríamos assim? Jesus não está aqui. E eis que os homens da parte de Deus dizem: mas Deus não disse que isso ia acontecer, que era necessário passar por morte, passar por sofrimento, e depois Ele ia ressuscitar? E diz que naquele momento, versículo 8, que nós lemos por 2 vezes, elas lembraram da palavra do Senhor. Tem uma grande coisa que esse mundo muitas vezes envolve as nossas vidas, que nós estamos cercados de tantas dificuldades, de tantas mazelas, que a gente se pega a sendo envolvido por isso. A gente começa a pensar como o mundo pensa, a gente começa a agir como o mundo age, nós começamos a ser envolvidos pelas mesmas aflições, nós começamos a ser envolvidos pelo mesmo processo de ansiedade. E a ansiedade, ela é perigosa, ela vai encontrando um lugarzinho e vai adentrando e vai tomando todo o nosso ser. Mas o que a palavra do Senhor nos diz é assim: você precisa lembrar daquilo que Deus lhe falou, você precisa estar atento. E a grande virtude do crente que é ministrado na palavra, que ouve a palavra do Senhor, que está nos momentos de oração, que está nos momentos de busca ao Senhor, é que ele encontra a palavra do Senhor no meio das aflições. E se você está no meio das aflições, entenda que há um Deus que deu a sua palavra, sim, que no mundo você teria aflição, mas que você precisa ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Você precisa colocar isso na tua memória. Quando a gente acostuma a nossa vida lendo a palavra do Senhor, quando a gente acostuma a nossa vida em ter um momento de oração com o Senhor, isso vai ser automaticamente trabalhado no nosso ser. E a gente vai desenvolvendo tudo isso. Mas eu queria encerrar mostrando para você o maior memorial que a Bíblia descreve, que tinha que ficar no nosso coração, que está lá no nosso coração. Antes disso, entenda o seguinte, que quando as nossas lembranças são restauradas, são saradas, nós entendemos o consolo de Deus, nós encontramos a segurança de Deus. Quando a nossa memória está sarada, nós temos a direção de Deus, e nós continuamos a caminhar, porque nós entendemos aquilo que Deus tem falado nas nossas vidas. Nós exercemos gratidão, porque só aqueles que se lembram daqueles que fizeram algo para si, vão demonstrar gratidão. E por fim, gera o testemunho. Aquelas mulheres, quando souberam que Jesus Cristo tinha ressuscitado, a sua ação foi imediata, a começar a anunciar para todos que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Jesus Cristo tinha cumprido a sua palavra. E o maior memorial é o que está descrito lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 e 24, resumido aí. Ele diz assim: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. O que nós participamos hoje? Da ceia do Senhor. É um memorial. Ele é simbólico, mas ele é poderoso. Nós não cremos que o corpo e o sangue literalmente se transfiguraram ali, mas nós cremos que a presença do Senhor foi sobre nós e está sobre nós. Esse é o memorial. E esse memorial nos remete a um Deus que levou sobre si todas as nossas aflições, que Ele levou sobre si todas as nossas culpas.
Deus não nos tira a responsabilidade, ou a responsabilidade dos nossos atos, das nossas escolhas. Mas quando nós confessamos ao Senhor, toda a nossa culpa é restaurada, é sarada. Então, quando nós lembramos daquilo que Jesus Cristo fez, daquilo que simboliza na cruz, nós voltamos para um Deus que liberta, um Deus que cura, um Deus que restaura. Um Deus que venceu a morte, um Deus que venceu as trevas, um Deus que venceu o diabo, um Deus que venceu o pecado, para que nós tivéssemos vida plena e abundante. Então nós temos muitos motivos para celebrar. Nós temos muito motivo para estabelecer o nosso altar neste lugar. Nós temos muitos motivos para vivenciar a festa do Senhor, porque Ele nos restaurou, porque Ele nos dignou a sua cruz, porque Ele venceu tudo aquilo que pesava contra nós. Então eu trago à memória aquilo que me dá esperança. E a esperança da cruz é que um dia eu vou viver com Jesus, para todo sempre. A esperança que a cruz sinaliza é que todo o mal tem o seu tempo determinado para se encerrar. Todo o choro vai deixar de existir, toda a tristeza, a morte, tudo aquilo que foi construído vai perder o sentido, porque eu vou vivenciar com o Senhor para com todo o sempre. E isso precisa marcar as nossas vidas, isso precisa marcar os nossos corações. A nossa vida, o nosso intuito, a nossa esperança precisa ser renovada na presença do Senhor. Você pode se colocar em pé?